Bom, pessoal, vamos retomar então a última aula de revisão que a gente teve, que a gente comentou sobre equilíbrio químico. Então, o que que a gente viu, né? Que na condição de equilíbrio a gente tem a maximização da entropia, a minimização da energia livre de Gibbs, justamente porque a interface eletroquímica é um sistema aberto, troca energia e matéria com as vizinhanças. A gente chegou numa relação muito importante, né? Que é a energia livre da reação vai ser igual à energia livre da reação no estado padrão, que no caso dos gases a gente definiu aqui a 1 bar, mais RT ln de Q. E que na condição de equilíbrio, né, o ΔRG aqui vai ser zero, e a gente vai ter então que o ΔRG zero vai ser igual a menos RT ln de K. Muito bem. Vamos dar uma olhada rapidamente o que significa Q e o que significa K. Então, Q, que é o quociente da reação, vai ser igual ao pressão dos produtos pela pressão no estado padrão elevado aos coeficientes estequiométricos dos produtos, dividido pela pressão dos reagentes, pressão no estado padrão elevado ao coeficiente estequiométrico dos reagentes. Isso aqui é igual, fazer uma notação mais simplificada, vai ser o produtório, né, das atividades dessas espécies elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, de tal forma que para os produtos esse é menor que zero e para os reagentes menor que zero. A constante de equilíbrio, como pode ser escrita? Bom, de forma similar, nós temos aqui as pressões do produto pela pressão no estado padrão elevado ao coeficiente estequiométrico do produto e as pressões dos reagentes relacionadas com as pressões no estado padrão elevado aos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Também podemos escrever um produtório das atividades, né, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, de tal forma que o coeficiente estequiométrico do produto é maior que zero e o coeficiente estequiométrico dos reagentes é menor que zero. Olhando matematicamente tanto o Q quanto o K, a gente não nota uma diferença muito clara, mas existe uma diferença aqui, certo? A diferença é que o K é obtido na condição de equilíbrio e o Q é uma condição onde há um desvio desse equilíbrio por uma perturbação tanto na pressão do produto quanto na pressão do reagente. Então essa aqui é uma condição onde que a gente vai ter um ΔG resultante que é diferente de zero. Então aqui é uma condição de não equilíbrio, certo? Então esses valores de P do produto e P do reagente no equilíbrio vai ser diferente dos valores no P do produto e do P do reagente quando a gente está falando do quociente da reação. Tanto é que a gente pode até, se quiser, colocar um EQ aqui de equilíbrio, EQ de equilíbrio, que vão ser sempre valores constantes, dada uma determinada temperatura. Então, se a gente escrever aqui que o K está relacionado ao equilíbrio e o Q está relacionado à condição de não equilíbrio, quando a gente tem o Q, na verdade, a gente vai ter um ΔRG diferente de zero. E para o K, a gente vai ter um ΔRG igual a zero. Então é importante notar essa diferença porque a única condição em que o quociente da reação é igual a K é justamente na condição de equilíbrio. A gente pode fazer uma análise mais detalhada juntando essas duas equações, de tal forma que a gente pode reescrever essas duas equações colocando o quociente e a constante de equilíbrio juntas, dessa forma. Então ficaria ΔRG é igual a RT ln de Q sobre K, certo? Basicamente você pega essa expressão e joga aqui. Muito bem. Então aparecem três situações diferentes aqui. Então existem
três situações. Vamos analisar cada uma delas individualmente. A condição que eu te falei para você, né, particular em que o quociente da reação é igual à constante de equilíbrio, isso aqui só acontece em um ponto, né, no gráfico da extensão da reação, onde o ΔG é igual a zero, ou seja, a energia livre da reação é nula, porque a gente atingiu o ponto mínimo de energia livre do sistema, ou seja, o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Como que a gente representa isso? Então a gente tem os reagentes, a representação do equilíbrio, essa seta bidirecional, indo para produtos e produtos indo para reagentes. E a gente viu que nessa condição, pelo princípio do balanço detalhado, a gente tem desculpa, a velocidade da etapa um é igual à velocidade da etapa reversa. Muito bem. Se o Q agora é menor que K, o que acontece? Voltando ali na equação, né? A gente vai ter, vou reescrever aqui em cima. Delta G vai ser igual a RT ln de Q sobre K. Se Q é menor que K, esse ln vai ser ln de alguma fração, 0, alguma coisa. Então, necessariamente vai ser um número negativo. Isso indica que o sinal do delta G vai ser menor que zero. Um ΔG menor que zero indica, então, um deslocamento do equilíbrio químico, onde a gente vai ter a formação dos reagentes para produtos. Ou seja, vai ter um desbalanço nesse equilíbrio, de tal forma que a velocidade 1 tem que ser maior que a velocidade menos 1. Então, nesse caso, veja, o ΔG é diferente de zero, a gente está fora do equilíbrio, porque houve uma perturbação, de tal forma que o quociente da reação vai ser menor que a constante de equilíbrio. Isso induz um ΔG negativo e necessariamente um deslocamento de equilíbrio dos reagentes para os produtos. A gente tem o caso inverso, que é o Q maior que K. Quando que isso acontece? O Q menor que K acontece quando a gente aumenta, por exemplo, a pressão dos reagentes. O Q maior que K acontece quando a gente tem um aumento da pressão dos produtos. Se a gente olhar de novo lá em cima, na equação aqui, a gente vai ver que esse ln agora vai ser um ln maior que 1. O ln maior que 1 vai dar um valor positivo de ΔG. Então, isso significa que nós vamos ter, de forma resultante, reagentes sendo formados a partir de produtos onde houve um desbalanço dessas velocidades de ida e volta, de tal forma que a velocidade agora 1 vai ser menor que a velocidade v menos 1. Muito bem. Então, o que, que a gente tira daqui, né, dessas três condições? Uma coisa muito importante, que o ΔG, né, basicamente define o sinal, né? O sinal de ΔG basicamente define a direção da reação. Então, se a gente tem um estado conhecido, um estado de equilíbrio, certo? Que é definido no estado padrão, por isso que a gente consegue calcular a constante de equilíbrio. Nesse caso, a gente conhece bem as atividades ou as pressões do estado de equilíbrio. Se a gente altera a pressão dos reagentes ou a pressão do produto, o sistema vai acontecer o quê? A segunda lei da termodinâmica vai atuar de tal forma a aumentar a entropia e minimizar a energia livre da reação, e dependendo da perturbação, ou a reação pode ser deslocada para a direita, formação de produtos, onde Q é menor que K, ou pode ser deslocada para a esquerda, onde Q é maior que K, e a gente tem a formação dos reagentes. Certo? Então, a gente já consegue perceber aqui que o princípio de Le Chatelier, princípio de Le Chatelier Brown, ele é uma consequência direta
da segunda lei da termodinâmica, né? Muito bonito isso. Notar então que, dada aquela condição de equilíbrio, qualquer perturbação que ocorrer, o que vai acontecer? O sistema vai atuar gerando processos irreversíveis, no caso aqui reações irreversíveis, de tal forma a restaurar esse estado de equilíbrio e voltar à condição que é essa aqui, onde a velocidade de ida é igual à velocidade de volta e o ΔG da reação vai ser nulo. A gente pode, talvez, aqui mostrar de uma forma mais clara, mostrando um diagrama de energia. Então, vamos plotar aqui um diagrama de energia. Deixa o Y aqui a energia, certo? Nesse ponto aqui, vamos falar que é o ponto onde a gente tem o ΔG zero. O ponto de ΔG zero, quem que é? É a condição que a gente chamou de equilíbrio, certo? A gente pode perturbar o sistema de algumas formas. Podemos perturbar ele de tal forma que o ΔG fique maior que zero, ou podemos perturbar ele de tal forma que o ΔG fique menor que zero. Bom, como que seria então essas condições? Necessariamente a gente já viu que perturbar o sistema para essa condição, ou perturbar o sistema do equilíbrio para essa condição, é uma condição que a gente vai colocar o sistema fora do equilíbrio. E a mesma coisa aqui, fora do equilíbrio. O que vai acontecer? A segunda lei vai tentar restaurar esse equilíbrio, né? Trazendo o sistema novamente para o ponto onde o ΔG é igual a zero. Então, como que a gente pode perturbar, né, o sistema fora do equilíbrio para um ΔG maior que zero? Fazendo Q maior que K, ou seja, aumentando a pressão dos produtos. Como que a gente pode perturbar o sistema para ΔG menor que zero? Mesma coisa. Colocamos aqui no caso Q menor que K ou aumentamos as pressões dos reagentes. O que o sistema vai fazer? Vai tentar restaurar esse estado de equilíbrio. Então, uma vez perturbado, ele vai tentar voltar para o estado de equilíbrio, né? Uma vez perturbado, ele vai tentar voltar para o estado de equilíbrio, basicamente seguindo a segunda lei. Então, o sistema tende ao equilíbrio, basicamente pela segunda lei. Aqui, no caso, convertendo produtos em reagentes, ou seja, um deslocamento para a esquerda na reação. E aqui a gente tem também a restauração para o equilíbrio. Então, o sistema tende ao equilíbrio, baseado na segunda lei, convertendo reagentes em produtos. Então fica bem claro, né, que o princípio de Le Chatelier-Brown nada mais é que uma consequência da segunda lei e que o quociente da reação é uma descrição desse afastamento do equilíbrio mediante perturbação, onde que você tem, por exemplo, um aumento da pressão dos produtos. Então você vai ter um deslocamento da reação para o lado esquerdo, ou você tem um aumento da pressão dos reagentes, vai ter um Q menor que K, então o ΔG menor que zero, e então você vai ter um deslocamento da reação dos reagentes para os produtos. Isso acontece de tal forma a restaurar o estado de equilíbrio termodinâmico. Então a gente conseguiu olhar bem, né, essa condição de estado de equilíbrio sempre em relação ao estado conhecido, ao estado padrão. Aqui a gente definiu bem, né, que o sinal, né, desse ΔG define a direção da reação. Ou seja, você precisa afastar ele do equilíbrio. Nesse caso, esse cara vai ser então um valor com diferente de zero, vai ter um sinal, e a partir daí você vai saber se ele está indo para a direita ou para a esquerda.
E o caso do ΔG zero, né? Qual que é a diferença do ΔG para o ΔG zero? Bom, no caso do ΔG zero, ele vai definir a espontaneidade da reação entre os reagentes ou produtos no estado padrão, que é um bar. Então, vou escrever isso aqui. O sinal do ΔG padrão define a espontaneidade da reação entre reagentes e produtos no estado padrão, que no caso dos gases é um bar. Bom, o que isso quer dizer? Vamos pensar então no ΔG padrão menor que zero. Se você voltar lá na equação, vamos voltar aqui, ó. O ΔG vai ser o quê? Padrão menos RT ln de K. Então vamos reescrever aqui, vai. ΔRG padrão é igual a menos RT ln de K. Se o ΔG padrão é menor que zero, isso necessariamente indica que você tem uma constante que é maior que 1. E nesse caso, a gente considera que essa condição é uma condição, uma reação espontânea. Como é que eu representaria, né, ah, esse símbolo, né, de espontaneidade, por causa do equilíbrio químico? Dessa forma, reagentes e produtos estando em equilíbrio. A diferença é que, como K é maior que 1, existe então uma tendência de espontaneidade de formação de produtos. Então, se você olhar uma condição de equilíbrio, que é esse caso aqui, você vai ver uma concentração de reagentes menor que a concentração dos produtos, ou atividade dos reagentes menor que a atividade dos produtos. Você pode ter o caso inverso, em que o ΔG é maior que zero. Isso significa que K é menor que 1. Por quê? Porque o ln tem que ser menor que 1 para ter um valor negativo e multiplicando com menos aqui da equação, dá um valor positivo de ΔG padrão. Esse é um caso de não espontâneo, ou seja, se a gente representar essa reação, ela também é igual à parte de cima, a reação de cima, porque ela também está em equilíbrio, né? A notação de equilíbrio é essa. A notação de equilíbrio é essa. Só que existe uma não espontaneidade para a formação de produto. Nesse caso, você vai ter que a concentração dos reagentes vai ser maior que a concentração dos produtos. Só que em ambos os casos, opa, deixa eu apagar aqui. Em ambos os casos, a gente está no estado de equilíbrio, ou seja, V1 é igual a V menos 1. Então existe uma diferença quando você conversa uma reação em que você tem um ΔG que é maior que zero, um ΔG que é menor que zero, ou um ΔG que é igual a zero, com um ΔG padrão que é menor que zero, ou um ΔG padrão que é maior que zero. Então existe uma diferença entre o ΔG e o ΔG padrão, certo? Então vamos tentar escrever qual que seria essa diferença. Então qual que é a nossa conclusão aqui, né? Portanto, o ΔRG padrão é uma energia de valor tabelado, ou seja, a gente conhece porque a gente colocou no estado padrão, e que pode ser calculado representando a espontaneidade,
espontaneidade da reação no equilíbrio. Diferentemente, o ΔG é uma energia também que representa agora o distanciamento do equilíbrio frente a uma perturbação. Ele diz basicamente a direção da reação. Ok, então agora a gente tem bem claro duas coisas aqui. Bom, o ΔG padrão, o fato de você ter essa bolinha aqui em cima faz toda a diferença, certo? Então escrever ΔG e ΔG padrão, você está falando coisas diferentes. O ΔG padrão é uma condição, é um valor que pode ser calculado, é tabelado porque você define o estado termodinâmico, que é a pressão a 1 bar, e representa a espontaneidade dessa reação no equilíbrio. Já o ΔG, você tem que tirar ele do equilíbrio para você ter um valor não nulo. E o sinal dele vai representar ainda, a magnitude dele vai representar o distanciamento do equilíbrio, e o sinal dele vai te mostrar para que lado a reação tem que caminhar para restaurar esse estado de equilíbrio. Ou seja, ele vai predizer a direção da reação. Então são coisas diferentes. Vamos tentar exemplificar isso que foi escrito de uma forma gráfica. Então nós temos aqui, fazer dois gráficos aqui. Vamos tentar, nessa mesinha digitalizadora, um gráfico de G, por extensão da reação. Vamos fazer outro gráfico aqui também, de G, pela extensão da reação, onde G é a energia livre do sistema. A gente pode ter dois casos, um caso assim, ou um caso assim. Vamos pensar primeiro nesse gráfico à esquerda aqui. Esse ponto aqui vai representar a energia livre dos reagentes no estado padrão. Esse ponto aqui vai representar a energia livre dos produtos no estado padrão. Aqui a reação ainda não iniciou, por isso que a extensão da reação é zero. E aqui, quando a extensão da reação é igual a 1, ou seja, a gente só tem ou só reagentes ou só produtos. Se a gente pegar a diferença desses dois caras aqui, o que a gente calcula? Essa diferença aqui. Esse é o nosso delta RG padrão. E nesse caso, se você fazer produtos menos reagentes, vai dar menor que zero. O que faz todo sentido, porque esse caso é uma reação de equilíbrio, reagente indo para produto, mas para um K maior que 1. Ou seja, existe uma espontaneidade para a formação de produtos, ou seja, nosso produto, na condição final, tem energia menor do que em relação à energia dos reagentes no estado padrão. Esse caso aqui, portanto, da direita, vai ser um K menor que 1, onde, se a gente fizer então a relação, a diferença entre a energia livre dos reagentes no estado padrão e a energia livre dos produtos no estado padrão, essa diferença, né? Essa diferença aqui, quem é que vai ser? O nosso ΔRG padrão, que tem que ser maior que zero.
O sistema também está no equilíbrio. Só que agora a espontaneidade não é para a formação de produtos, é para a formação de reagentes, certo? Então existe uma diferença ah, nos dois gráficos que a gente está mostrando aqui. E essa diferença está relacionada ao sinal do ΔG padrão. Aqui também é zero e aqui é 1. Muito bom. Onde está a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio é no ponto mínimo da energia livre, certo? Que é esse ponto aqui. Então, esse cara aqui vai ser a nossa energia mínima. E aqui é a relação à extensão da reação na condição de equilíbrio. Mesma coisa aqui. Aqui a gente vai ter a condição da extensão da reação no caso equilíbrio. E nesse ponto é a nossa energia livre mínima. Como que a gente mede o ΔG da reação? Lembra? O ΔG da reação pode ser descrito pela variação da energia livre pela extensão da reação. Ou seja, ΔG ΔXi pode ser dado como o ΔRG. Então, calcular o coeficiente angular dessa curva vai te dar o ΔRG. Se a gente pensar nesse ponto aqui, o que acontece? A gente calcula o coeficiente angular, esse coeficiente angular vai dar um ΔRG o quê? Menor que zero. Significa que nessa condição de extensão da reação, a gente tem o deslocamento dos reagentes para a formação de produtos. E isso restaura o estado de equilíbrio. Mesma coisa aqui. A gente pode escrever aqui, né? Reagentes para produtos. A mesma coisa a gente tem aqui, por exemplo. A gente calcula o coeficiente angular da reta, vai dar o ΔRG menor que zero. Então, para restaurar o equilíbrio, a gente tem que transformar reagentes em produtos. Essa condição aqui. Porém, a gente pode ter outra condição. Qual que é essa outra condição? Esse ponto aqui, por exemplo, agora onde o ΔG, a reação, é o que? Maior que zero. Que representa, então, produto indo para reagente. Nesse Xi aqui. Mesma coisa aqui, ó. Nesse Xi, a gente vai ter uma curva com derivada positiva, então ΔRG maior que zero, isso significa que a gente tem produto formando reagente para o sistema entrar novamente ao estado de equilíbrio, onde que é essa condição em vermelho aqui, onde a energia livre total do sistema é o valor de mínimo. Então, note que interessante. Você pode ter uma condição de ΔRG maior que zero, ΔRG menor que zero, para uma condição onde que o ΔRG é maior que zero, ΔG padrão maior que zero. Você pode ter essas duas condições. Aqui também você pode ter um ΔRG maior que zero, padrão, mas você também observa ΔRG maior que zero e um ΔRG menor que zero. O que isso quer dizer? Que independente da espontaneidade da reação, você pode ter, por exemplo, uma espontaneidade para a formação de produtos, que é o caso da esquerda. E mesmo assim, você ter uma reação deslocada para. Desculpa, nesse gráfico da esquerda, você tem uma espontaneidade para a formação de produtos. Ou seja, a concentração de produtos é maior que de reagentes. E mesmo assim, você pode ter um deslocamento para a esquerda, certo? Por quê? Porque se você aumentar a pressão dos produtos, você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda.
A mesma coisa aqui no lado direito. Você tem uma espontaneidade para a formação de reagentes, ou seja, a concentração dos reagentes vai ser maior do produto. Só que você pode ainda ter um deslocamento do equilíbrio para a direita, porque é só aumentar a concentração dos reagentes que o sistema vai gerar produtos para restaurar o estado de equilíbrio termodinâmico. Então tem que ficar muito claro para vocês a relação entre ΔG0 e ΔG, o que significa cada um e o que os sinais deles indicam para você, certo? Então essa é a condição de equilíbrio que eu queria discutir com você. Por que, que é importante? Porque para saber a equação de Nernst, a gente tem que se basear nessa condição de equilíbrio que a gente viu para um sistema convencional homogêneo. Vamos pensar agora que essas espécies possuem carga. Agora começa a entrar um pouquinho de eletroquímica, né? Então vamos pensar numa espécie, né? Vamos considerar uma espécie carregada na presença de um campo elétrico, certo? Agora a gente vai ter então um potencial químico nessa espécie, que vai estar numa fase, vou chamar de uma fase alfa, e como ele tem é uma espécie carregada, vai ter uma contribuição energética a mais aqui, que vai depender da carga dessa espécie, de uma constante que a gente chama constante de Faraday, e o potencial Φ, que a gente chama de potencial galvânico, que está relacionado à presença dessa carga no campo elétrico, na fase alfa. Essa aqui é uma componente química e essa aqui é uma componente elétrica para o potencial químico. Quando a gente soma as duas coisas, então a gente tem uma nova propriedade que a gente chama de potencial eletroquímico, certo? Então, potencial eletroquímico vai ser uma combinação potencial químico dessa espécie, dessa fase alfa, mais uma componente elétrica referente à presença da carga no campo elétrico. Então, o potencial químico, desculpa, o potencial eletroquímico vai ser a soma da contribuição química mais elétrica. Constante de Faraday, não sei se você lembra, é o valor de 96.485 coulomb por mol, ou pode ser dado também pela multiplicação entre o número de Avogadro e a carga fundamental do elétron. E o Φ, né, é o potencial elétrico, o potencial de Galvani, depois eu vou explicar com mais calma, dessa espécie J na fase alfa. Vamos considerar que a gente tem duas fases agora. Então, se a gente tem duas fases, alfa e beta, estão em contato, isso aqui é o início da formação das interfaces. Eu vou explicar mais para frente para você o que é uma interface. Basicamente, quando você junta duas fases diferentes, você pode ter a condição de equilíbrio em que o potencial eletroquímico da espécie I vai ser igual ao potencial eletroquímico da espécie I na fase alfa, na fase beta. Como que a gente escreve isso então? Vai ficar potencial químico da espécie I na fase alfa mais ZI é φ de alfa, certo? Que é igual a potencial químico de I na fase beta mais ZI F φ também da espécie I, né? Só que na fase beta. Deixa eu apagar ali em cima que eu coloquei J, mas é para manter a mesma nomenclatura que seria I.
beleza? Se a gente fizer uma manipulação aqui simples, de tal forma que φ da fase beta menos φ da fase alfa vai ser igual à diferença de potencial químico na fase alfa menos na fase beta, dividido pela Z e F. Isso aqui, pessoal, a gente dá um nome, então eu vou escrever dessa forma. ΔΦ vai ser igual ao potencial químico de na fase alfa menos potencial químico de na fase beta, Z e F. E esse cara aqui é definido como uma propriedade que a gente chama força eletromotriz, electromotriz force. Significa basicamente que a diferença de potencial gerado, né, entre duas fases em que ainda não houve a passagem de corrente, por exemplo, numa reação eletroquímica. Ou seja, a energia total, é o trabalho total que você teria para gastar para conseguir equalizar esses potenciais eletroquímicos, certo? Ah, mais para frente eu vou explicar melhor o que significa esses delta Fs e o que significa esse E. São coisas muito diferentes. Os Fs são propriedades elétricas e os Es são propriedades termodinâmicas, mas elas se correlacionam entre si e aqui gera uma confusão muito grande com quem trabalha com eletroquímica. Né? Eu vou mostrar um pouco disso para vocês hoje, mas só nas próximas aulas que eu vou começar a clarificar a diferença entre eles. Se a gente pegar essa expressão e abrir em termos dos potenciais químicos, pela equação que a gente já conhece, como é que ficaria? Então, ΔΦ vai ser igual ao potencial químico da espécie I no estado padrão na fase alfa, mais RT, Ln da atividade I na fase alfa, menos, né, o potencial químico da fase beta da espécie I, menos RT, Ln da atividade da espécie I na fase beta. Tudo isso aqui dividido por Z e F. Se a gente colocar as coisas separadamente, então ΔΦ vai ser igual ao potencial químico I na fase alfa, estado padrão, menos potencial químico I, fase beta, estado padrão, dividido por Z e F, menos RT, Z e F, Ln da atividade I na fase beta, atividade I na fase alfa. Então a gente pode escrever ΔΦ, vamos generalizar aqui, vai ficar ΔΦ, vai ser igual a um ΔΦ no estado padrão, menos RT, Z e F, Ln do produtório das atividades desses componentes, né, presente na fase alfa e na fase beta. Esse cara, talvez você já relembre, é muito parecido com essa equação aqui. E é igual a E0 menos RT NF Ln do produtório das atividades daquelas espécies. Olha só que legal. Essa aqui é a nossa famosa equação de Nernst. E que tem uma semelhança muito grande com essa que a gente escreveu agora, né? Utilizando a equalização dos potenciais eletroquímicos. Só que elas não são equivalentes, pessoal. Existe uma diferença grande entre ΔΦ e E, ou ΔΦ0 e E0. Uma é uma propriedade elétrica, outra é uma propriedade termodinâmica. O E é uma propriedade que é mensurável. O ΔΦ por si só não é.
Nem mesmo o φ é mensurável. Isso a gente vai discutir mais para frente, mas eu quero dizer que essa equação de inércia ela acaba surgindo, né, quando você tem a equiparação dos potenciais eletroquímicos, mas ela transcende um pouco mais em termos conceituais. Porque esse potencial que a gente vai falar, esse exão, é diferente desse potencial ΔΦ, certo? São coisas completamente diferentes. Enquanto um é mensurável, o outro não é. Enquanto um é elétrico, o outro é termodinâmico, né? Então a gente vai discutir nas outras aulas o que é esse potencial. O que é esse potencial elétrico? O que é esse potencial termodinâmico que a gente mede? Já para adiantar para vocês, o que é potencial? Potencial basicamente é a energia gasta para você levar o sistema de um certo ponto a outro. Se você for pensar em uma energia potencial, aqui você fala que é o chão que tem energia potencial zero. Eu quero trazer esse cara daqui para cima, certo? Então você vai acumular uma energia potencial que pode ser convertida novamente em energia cinética, se o sistema for totalmente conservativo, certo? E voltar ao estado inicial. Então, potencial por si só, a sua definição é nada mais é do que energia para você trazer de um ponto referencial até uma certa condição a outro ponto aqui. Quando a gente trata de cargas elétricas, o potencial elétrico vai ser o quê? Basicamente trazer a carga do infinito até uma condição próxima a uma superfície ou a uma interface. Esse é o potencial. A gente vai explicar isso mais para frente. E qual que é a diferença desse cara, já dando um pouco de spoiler para você, em relação a esse, é que o potencial termodinâmico nada mais é que a soma de vários deltas φs. E os vários deltas φs estão relacionados com as interfaces medidas nesse sistema. A gente vai definir o que é interface, posteriormente vai definir também o que é potencial, os tipos de potenciais que a gente tem. Mas o que eu queria mostrar até agora era basicamente a equação de inércia, a equação que você já viu algumas vezes e que na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho ela para algumas reações eletroquímicas, ou seja, reações que vai envolver transferência de carga. Ok, pessoal, agradeço novamente a sua atenção, espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula, já agora falando um pouco mais da equação de inércia e suas aplicações. Muito obrigado e até mais.